Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, e o versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Amém? Pode sentar, irmãos. Irmãos, quando nós falamos sobre, ou vamos estudar sobre o Evangelho de João, nós logo percebemos que, se você prestar um pouquinho a mais atenção neste Evangelho, você vai perceber que o Evangelho de João, nós podemos considerar como o Evangelho das águas. Porque o Evangelho de João é considerado o Evangelho das águas? Porque se você ler o capítulo 1 do Evangelho de João, você vai encontrar João Batista batizando no Rio Jordão. E quando João Batista está batizando, naquela fila de pessoas que estavam para ser batizada, Jesus estava no meio. E quando João Batista vê Jesus, que estava ali para ser batizado, João Batista dá um brado e diz assim: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque eu vos batizo com água, mas vem um após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por que João, irmãos, é o Evangelho das águas? Porque no capítulo 2 foi feito um casamento em Caná da Galileia, e no meio deste casamento, a Bíblia diz que faltou vinho. Maria, a mãe de Jesus, estava na organização deste casamento, e ela chegou para o seu filho e disse assim: faltou o vinho. Num casamento na época, irmãos, faltar vinho era a maior vergonha que tinha para a família e para os noivos. E quando ela disse faltou o vinho, Jesus olhou para ela e disse: mulher, o que tenho eu contigo? E você conhece a história e sabe que Jesus mandou encher 6 talhas de pedra. E essas talhas de pedra, cada talha dessa ia de 80 a 120 litros de água. Essas talhas, elas eram para a purificação das pessoas que lavavam as suas mãos antes de entrar na festa. E quando ele mandou encher essas talhas, cerca de 600 a 700 litros de água, ele mandou trazer o vinho. E quando o mestre-sala, o chefe do casamento, experimentou o vinho, disse assim: todos dão o melhor vinho no começo da festa e no final o pior vinho, mas vocês reservaram o melhor no final da festa, porque tudo o que Deus faz é melhor. Por que João é o Evangelho das águas? Porque no capítulo 3 a Bíblia diz que um homem chamado Nicodemos vai de noite ter com Jesus, e ele diz assim: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim: necessário vos é nascer de novo. Ele, não entendendo o nível que Jesus estava falando com ele, ele diz assim: mas é possível um homem voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus disse assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E o importante é que você nasça da água e do Espírito. Amém? João capítulo 4, Jesus chega
a um lugar chamado Samaria, e vem uma mulher com um cântaro ao meio-dia para tirar água. E quando ela chega com o cântaro, o mestre diz assim: dá-me de beber. E ela era uma mulher samaritana, e os samaritanos não tinham amizade com os judeus. E ela olhou para Jesus e disse assim: como sendo tu judeu, pede a mim de beber, que sou uma mulher samaritana? Jesus olhou para ela e disse assim: ah, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, tu me pedirias água, eu te daria água viva. Ela olhou para Jesus e falou: tu és a maior que o nosso pai Jacó, que ele mesmo cavou esse poço, bebeu dele, seus filhos, seus gado. E Jesus diz assim para ela: se você beber deste poço, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Porque a água que eu lhe der não será de um poço que falta, que mingua, que dá sede. A água que eu vou lhe dar vai se fazer uma fonte que vai jorrar lá na vida eterna. João capítulo número 5, a Bíblia diz que Jesus chegou em uma festa dos judeus e foi a um tanque chamado Betesda. E quando ele chega nesse tanque chamado Betesda, ali tinha muitos enfermos, e tinha uma crença na época que uma vez por ano um anjo vinha e agitava as águas. O primeiro que entrasse naquelas águas era curado. Ali estava um homem que 38 anos estava paralítico, enfermo numa cama. E Jesus chegou para ele e disse assim: queres ser curado? Ele olhou para Jesus e falou assim: não tem ninguém que me ponha no tanque, porque quando o anjo agita as águas, vai sempre um antes de mim. Jesus falou para ele: assim te digo, levanta-te, pega a tua cama e anda. Porque Jesus é maior do que o tanque, porque Jesus é a fonte. No capítulo 6, por que João é o evangelho das águas? Porque no capítulo 6 a Bíblia diz que os discípulos estavam numa tempestade, e Jesus na quarta vigília da noite veio andando sobre as águas. No capítulo 7 de João, Jesus chega numa festa chamada Festa dos Tabernáculos, e quando no último dia da festa, ele pega uma taça de água, um copo de água, e diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba da água da vida. No capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus se encontra com um cego de nascença, e quando ele pede para ser curado, a Bíblia diz que Jesus cospe no chão, faz um lodo e coloca sobre os olhos do cego, e diz assim: agora você vai lá no tanque de Siloé e lava-te. Quando ele foi no tanque de Siloé, ele voltou curado. Quem pode dar um glória a Deus? No capítulo 11 de João, a Bíblia diz que um amigo de Jesus chamado Lázaro morreu, e no quarto dia Jesus chegou, e quando Jesus chega na frente do sepulcro de Lázaro, Jesus chora. E o choro tem o que, irmãos? O choro tem água. Mas ele diz assim: Lázaro, sai para fora. E na mesma hora Lázaro saiu vivo para fora. No capítulo 12, a Bíblia diz que uma mulher ungiu Jesus e jogou um perfume com unguento e enxugou os pés de Jesus com os cabelos, porque o perfume tem água. No capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus chama os discípulos na última ceia, e a Bíblia diz que ele vai lavar os pés dos discípulos. Quando ele vai lavar os pés de Pedro, o Pedro diz assim: eu não permito que o Senhor lave os meus pés. Por quê? Porque lavar os pés era a função do escravo mais simples, mais de classe baixa de uma casa. E Jesus disse assim: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E Pedro falou: então quero que você lave meus pés, e quero que o Senhor também lave todo o meu corpo. Aleluia. João, irmãos, é o evangelho das águas. Quando chega no capítulo número 4, a Bíblia diz que Jesus vai passar por um lugar chamado Samaria. E o versículo 3 do capítulo 4 diz assim: havia uma necessidade de Jesus passar por Samaria. Mas eu estava, irmãos, hoje de manhã analisando este texto, e eu descobri algumas coisas, irmãos. Primeiro,
que essa necessidade que Jesus tinha de passar por Samaria não é uma necessidade geográfica, não é uma necessidade territorial, porque não tinha necessidade. Até a maioria dos judeus, por não ter amizade com os samaritanos, eles desviavam a terra dos samaritanos para não passar por dentro do território de Samaria. Mas a Bíblia diz no versículo 3 que Jesus tinha necessidade de passar por Samaria. E eu comecei a perguntar hoje cedo para Jesus: por que o Senhor tinha necessidade de passar por Samaria? E Deus me deu algumas respostas aqui nesta noite. A primeira necessidade, por que ele tinha que passar por Samaria, era uma necessidade espiritual. Por que era uma necessidade espiritual? Porque lá em Atos capítulo número 8, um diácono chamado Felipe, um diácono evangelista, ele vai pregar em Samaria, porque Deus já tinha um projeto em Samaria. Irmão, hoje é culto de missão. Toda vez que Deus te mandar um lugar, irmãos, pode ir tranquilo, pode ir sossegado. Jesus já esteve antes lá, Jesus já abriu o caminho lá. Eu me lembro o primeiro culto, irmãos, que fomos fazer no Mato Branco de Cima. Fomos pedir numa casa para fazer. A irmã falou assim: pode fazer, não tem problema nenhum. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: aqui é terra queimada, aqui não se converte ninguém, aqui a religiosidade predomina. E nós com o irmão Gaspar saímos meio triste de lá, né? Meio uma palavra negativa. Mas eu falei para ela: irmã, mas da mesma forma nós vamos. Mas não vai vir ninguém, pastor. Eu falei: não tem problema, falando só nós mesmo. E nós só saímos um pouquinho desanimados, irmãos. Quando chegamos numa altura do caminho, eu dei uma parada no carro, irmãos. Eu vi um homem de branco bem no meio do caminho, com uma espada fincada no chão. E ele ficou parado no meio do caminho, irmãos, com uma espada fincada no chão. Eu dei uma olhada mais firme, perguntei para o irmão Gaspar se ele estava vendo alguma coisa, e de repente aquele homem sumiu. Quando eu cheguei na casa, eu fui tentar entender o que eu tinha visto. Aí Deus disse para mim: é eu que já fui na frente, é eu que já abri o caminho. No primeiro culto que fizemos, irmãos, 5, 6, 7 almas já aceitaram Jesus. Hoje já temos uma congregação com mais de 40 irmãos servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando Deus te manda um lugar, irmãos, pode ir tranquilo, Ele já foi na frente, Ele já abriu o caminho. Quem acredita que Jesus ainda abre caminho, levante a sua mão para cima e dá um glória a Deus. Aí Jesus, irmãos, ele vai ter um diálogo com essa mulher. Ele vai pedir água. Ela falou assim: não, como pode tu, sendo judeu, pedir água para mim? Aí Jesus falou: ó mulher, se tu soubesse com quem tu está falando, é tu que pedirias água para mim, não eu para ti. Porque todos que beberem desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Aí ela olha para Jesus e diz assim: Senhor, então me dá desta água, que eu estou cansado de vir buscar água neste poço. Alabaxarabacantarai. Talvez você se encontre como esta mulher. Você está cansado, você está passando por coisas na tua vida que você está cansado pela rotina. Veja bem, essa mulher foi ao meio-dia tirar água do poço. Ninguém vai ao meio-dia tirar água do poço. Antigamente, irmãos, era função das mulheres tirar água, mas elas iam 6, 7 horas da manhã. Por quê? Porque o primeiro que tirasse água, irmãos, ia encontrar o poço limpo. Quando os últimos chegavam para tirar água, o poço já estava sujo. Mas por que essa mulher não está lá às 6, 7 horas da manhã? Porque essa mulher tem problema de relacionamentos.
Essa mulher tem problemas de relacionamentos interpessoais. Só que ela está cansada. Ela está cansada de viver uma rotina diária. E Deus está falando aqui nesta noite com pessoas que você também está cansado. Você está cansado de viver a mesma vida. Você está cansado de frequentar os mesmos dias de culto. Você está cansado da mesma rotina. Você está cansado de se trancar no final de semana dentro do seu quarto. Você está cansado de desavenças no seio da sua família. Você está cansado do teu casamento. Você está cansado da tua família, porque a tua casa, que era para ser um pedacinho do céu, se transformou em um pedaço do inferno. Mas eu quero dizer que Jesus chegou na tua Samaria nesta noite. E a água que Ele vai te dar nesta noite não vai ser água de poço, porque água de poço acaba, mas água de fonte tem hoje, tem amanhã, tem segunda-feira. Deus vai mudar a tua história. Aí Jesus diz assim, irmãos: vai lá, chama o teu marido e vem cá. E ela olhou assim para Jesus e disse assim: Senhor, mas eu não tenho marido. E Jesus falou assim: bem disseste, não tenho marido, porque já tiveste 5, e o que tens não é teu. Aleluia. Sabe por que Jesus, irmãos, mandou chamar o marido? Porque Jesus já sabia que ela não tinha. Jesus já sabia que ela tinha problema de relacionamento. E Jesus vai tocar bem na área que ela precisa ser curada. Irmãos, Jesus está aqui nesta noite para curar na área que você precisa ser curado. Eu não sei qual a área que está ferida na sua vida, se é área ministerial, se é área de relacionamento, se é área familiar, se é área financeira. Jesus veio da tua Samaria nesta noite para tocar nesta área. Quando Jesus disse para ela: chama o teu marido e vem cá, ela disse: não tenho marido. Jesus disse para ela: já tivesse 5, o que tens não é teu. Ela olhou para Jesus e disse: vejo que és profeta, porque Jesus conhece a sua vida. Jesus conhece a sua vida. Aí, irmãos, entra no texto que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Aí ela, para fugir, porque sempre é assim, irmãos, nós sempre queremos fugir dos confrontos. Quando Deus toca na nossa ferida, normalmente a gente quer fugir. E agora Jesus toca numa área em que ela é ferida. Afinal, ela passou por 5 relacionamentos. Ninguém começa um relacionamento sério, irmãos, para terminar amanhã. Toda pessoa, principalmente a mulher, que ela começa um relacionamento, ela quer que esse relacionamento seja duradouro. Ela quer ser feliz. A mulher gosta de relacionamento estável. Mas ela vai ter 5 relacionamentos e nenhum dá certo. E agora ela tem um mais complicado, que o que tem não é dela. Mas quando Jesus toca na ferida dela, ela tenta fugir daquela área que Jesus entrou. E daí ela fala uma coisa que não tem nada a ver, irmãos. Jesus estava falando do marido dela, Jesus estava falando do relacionamento amoroso dela, e ela diz assim: mas vocês dizem que é para nós adorar em Jerusalém, no templo, mas nós aprendimos que é para adorar no templo, no Monte Gerizim. Nada a ver. E Jesus diz para ela assim: mulher, vai chegar uma hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem assim. E eu quero falar nesta noite rapidamente, irmãos,
sobre alguns segredos da adoração. Uma das coisas que Deus está procurando hoje na vida nossa, uma das coisas que Deus está procurando no meio da sua noiva, no meio da sua igreja, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Por que que Deus procura não só adoradores? Porque Deus não aceita adoração falsa. Deus não aceita adoração mesclada. Por que que Deus está procurando adoradores e não está procurando adoração? Porque a adoração, Ele tem a vontade lá no céu. Adoração, irmãos, Ele tem a todo momento. A Bíblia diz que os serafins ficam voando no seu trono, e eles cantam ininterruptamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Existem 4 seres viventes, irmãos, que eles são cheios de olhos por dentro e por fora, e eles estão diante do trono dizendo: digno é o Cordeiro, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado somente a Ele. Deus tem adoração, irmãos, sobrando. Deus tem adoração perfeita, porque a adoração no céu não é como a nossa adoração. A adoração no céu é uma adoração perfeita. Lá não existe crente que canta desafinado. Os anjos cantam muito bem afinado. Aqui nós cantamos todo desafinado, erramos as notas musicais, erramos tempos, mas lá não, lá a adoração é perfeita. Aqui o adorador se cansa, porque ele dá uns glória a Deus, daqui a pouco, irmãos, já está com o fôlego já vazio, porque ele vai se cansando. Lá no céu não, lá é uma hora. Os querubins, os serafins, os anjos estão adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Passa o dia todo, eles continuam. Mas por quê que Deus procura adoradores e não adoração? Porque a adoração Ele tem de sobra. Mas quando nós resolvemos estar num lugar como esse, isto chama a atenção de Deus. Sabe por quê? Porque por mais das nossas imperfeições, quando Deus escuta o nosso glória a Deus e aleluia, Ele se inclina no trono. Eu parece que vejo Ele pedindo para os anjos parar e dizer: eu quero ouvir a adoração da minha igreja que está lá na terra. Deus, irmão, sempre teve adoração perfeita. Sempre. Sempre. Quinta-feira falamos aqui, irmãos, que Deus criou um ser, uma das mais formosas, uma das mais misteriosas criações de Deus. Esse anjo, irmãos, que Deus criou era um anjo muito grande. Esse anjo que Deus criou era um anjo muito poderoso. Deus deu o nome para ele de Lúcifer, porque a palavra Lúcifer quer dizer portador da luz. Quando Deus cria este anjo, irmãos, Deus cria ele todo cheio de luz. Esse anjo, ele é poderoso, porque a Bíblia diz que quando ele colocava os pés na terra, a terra estremecia. Esse anjo, irmãos, foi uma das maiores criações de Deus, porque no corpo deste anjo, irmãos, além de ter luzes, além de brilhar, no corpo deste anjo Deus colocou nele, irmãos, uma vestidura de pedras preciosas. E que aprendemos quinta-feira aqui, que existiam 9 pedras preciosas na vestidura dele. Quando ele andava, irmãos, aquelas pedras brilhavam. Quando ele andava, a luz que ele exaurava, irmãos, era diferenciado de qualquer outro anjo. Mas não para por aí não, porque Deus, além disso, cria dentro dele instrumentos musicais.
A Bíblia diz que Deus criou sons de tambores e sons de pífaros dentro dele. Então quando ele se movimentava, quando ele andava, a Bíblia diz que ele andava no Éden, no meio das pedras afogueadas. Quando ele andava, irmãos, saía sons perfeitos do seu corpo. Ninguém adorava maior que ele, ninguém adorava mais perfeitamente do que ele. E ele foi feito para adoração. Lúcifer foi feito para adorar a Deus e glorificar a Deus. Mas o interessante é que, com o passar do tempo, a Bíblia diz que algo entrou no coração dele, porque ele estava no Éden, e esse Éden não é vegetal, esse Éden é mineral, é um Éden antes do nosso Éden. E ele estava no Éden, mas ele olhava para cima, e como o mundo espiritual na época estava todo aberto, quando ele olhava para cima, ele via lá em cima o trono de Deus, e os anjos adorando a Deus. Ele olhava para cima e dizia assim: eu subirei ao trono do Altíssimo, lá vou estabelecer o meu trono, e vou se assentar no trono. Porque, irmãos, um dos maiores problemas da adoração, que o adorador não pode ser adorado. Você está aqui nesta noite e você pode cantar bem. Você está aqui nesta noite e você pode pregar bem. Você está aqui nesta noite, você pode cantar de uma maneira maravilhosa, única, que a voz que Deus te deu, o timbre que Deus te deu, mas a glória é de Deus, a adoração é para Ele. Você não canta melhor que ninguém, não. O mesmo Deus que recebe o canto do pássaro que canta mais bonito na floresta, Irapuru, é o mesmo Deus que recebe também o louvor da coruja, que canta todo desafinado. Não interessa se você canta afinado ou desafinado, se a honra for dele, se a glória for dele, se a adoração for dele, os céus vão se mover. E a Bíblia diz, irmãos, que ele arrastou uma terça parte dos anjos. Ele fez uma proposta para os anjos. E quem sabe ele fez propostas tão grandes, porque esse ser é um ser de propostas, ele não é um ser de propósito. Ele fez proposta para Jesus também. Se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. Esse ser entende muito da Bíblia, entende mais da Bíblia que eu e você. A Bíblia diz, irmãos, que esse ser era tão inteligente, que a Bíblia diz que ele era mais sábio que Daniel. Ele era um ser muito formoso. Mas Isaías capítulo 14, versículo 12, Deus exclama através da boca do profeta e diz assim: como caíste, ó estrela d'alva, tu que debilitava as nações, porque tu quis subir, mas tu descerá ao profundo do inferno. Todo adorador, irmãos, que quer ser mais que Deus, ele cai e vai para baixo. Mas quando nós rendemos graça a Deus, irmãos, cada vez subimos mais, cada vez subimos mais. E estamos subindo, e não vai demorar muitos dias, nós vamos estar com Ele no seu trono adorando. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Olha o que o profeta expressa pela orientação divina. Como caíste, ó estrela d'alva? Como caíste, ó estrela da manhã? No versículo 11, o profeta diz assim: porque tu quis subir acima das estrelas, tu caíste, e o teu corpo, que era luz, agora vai ficar cheio de bichos. Sabia isso, irmãos? O corpo de Satanás, ele é cheio de bicho. Ah, pastor, onde está na Bíblia? Só você lê Isaías 14 e 11. Todo o seu corpo, que era luz, ele era portador da luz.
ele era portador da glória de Deus. Agora o seu corpo está trevoso, o seu corpo não tem mais luz, o seu corpo está tomado de bichos, como um cadáver em decomposição. E o profeta diz assim: como caíste, estrelas da manhã. Por quê? Porque a estrela da alva, ou a estrela da manhã, é a última estrela que persiste em brilhar quando o sol está saindo. Já observaram isso? Acho que na nossa região aqui é por aqui, ó. Se você levantar muito cedo, você vai perceber isso. Que quando o sol está nascendo aqui, irmãos, tem uma estrela lá, que ela persiste em brilhar. Você não vê nenhuma estrela mais, mas a estrela da manhã, a estrela d'alva, que é o planeta Vênus, ele persiste em brilhar, até que o sol se levanta. E quando o sol se levanta, a estrela apaga o seu brilho. Quando o profeta disse essas palavras, estava se referindo a essa estrela, porque Satanás tentou brilhar mais que o sol da justiça, que é Jesus. Mas quando veio Jesus, a sua luz foi apagada. Oh glória, aleluia. E o que acontece, irmãos? Ele caiu, foi jogado, irmãos, ao profundo do inferno, perdeu tudo o que tinha, perdeu as suas vestimentas, porque agora ele não tem mais pedras preciosas em si, perdeu o seu brilho, perdeu a glória, perde tudo. Mas Deus está procurando alguém para adorar em espírito e em verdade. Ele caiu, mas Deus procura. E quando Deus está procurando alguém que adore em espírito e em verdade, irmãos, nasce uma ira do diabo. Por isso que é tão difícil vir para o culto, irmãos. Por isso que é tão difícil dar glória a Deus, porque o diabo fica prendendo, irmãos. Os céus ficam bloqueados. Mas quando o crente começa a adorar, irmãos, os céus começam a se abrir. O culto pode começar pesado como for, mas quando a igreja começa a adorar, irmãos, os céus vão se abrindo e a glória de Deus vai descendo. Por isso que o diabo, por isso que o inimigo não diz para você: não dê glória a Deus, se cale na igreja. Mas o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Eu sou um aqui nesta noite. Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Levante a sua mão e dá glória a Deus, que os céus vai se abrir a seu favor. Eu quero que você entenda nesta noite, para nós encerrarmos. Eu quero que você entenda nesta noite o segredo disso, irmãos. Por isso que tem dias que você está travado. Não tem aqueles cultos, irmãos, toda igreja tem. Tem aqueles cultos, irmãos, que parece que o céu se fez de bronze. Tem aqueles cultos, irmãos, que parece que a coisa não anda. Tem aqueles cultos, irmãos, que parece que o nosso glória a Deus não sobe deste forro para cima. Tem cultos, irmãos, que chegamos tristes. Tem cultos, irmãos, que chegamos amargurados. Tem culto, irmãos, que chegamos desanimados. E Satanás, quando você chega triste, ou quando você sai triste da sua casa, ele diz assim: hoje os adoradores do Pai não adorarão. Aí você pode chegar triste aqui, você pode chegar no meio da provação, você pode chegar amargurado aqui, mas de repente as irmãs estão cantando, os jovens estão cantando, as crianças estão cantando. Você levanta a sua mão e diz: aleluia, glória a Deus. E o diabo fica enfurecido com sua vida, porque ele apostava que você não ia adorar. Mas nesta noite, enquanto você adora, o inimigo está sendo envergonhado. Deixa eu contar uma história aqui para você, para nós encerrarmos. Eu ia falar sobre adorar em espírito, outra hora eu falo sobre isso. Que adoração em espírito
ela é uma adoração de um nível acima. Porque quando nós cantamos aqui, nós estamos adorando com o corpo. Quando nós louvamos, nós estamos adorando com a alma. Mas quando nós adoramos, estamos com o Espírito. E quando nós adoramos em Espírito, irmãos, Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem em Espírito. Se Deus é em Espírito e nós adoramos em Espírito, irmãos, nós chegamos no nível. E quando chegamos no nível, o que está em Deus passa para nós. As bênçãos que estão em Deus vão começar a passar para você. Mas deixa eu te contar uma história. Uma certa feita, irmãos, Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matar Davi. E ele foi para um lugar chamado Nob. Nob era um lugar onde tinha os sacerdotes moravam. E o chefe desse sacerdote lá chamava-se Aimeleque. E Davi chegou fugindo de Saul. E Davi estava com muita fome. E Davi disse para Aimeleque assim: tem alguma coisa, tem pão para comer? Aí Aimeleque falou assim: o único pão que nós temos aqui, Davi, é o pão da proposição que só os sacerdotes podem comer. Amém, vamos deixar isso para outra hora. Aí Davi estava desarmado. E Davi disse para Aimeleque assim: eu também, além de fome, além de estar com fome, eu também estou desarmado. Existe um exército atrás de mim e eu estou desarmado. Aimeleque falou: Davi, já volto aí. Foi lá dentro e pegou a espada de Golias, que há muitos anos atrás Davi tinha torado a cabeça de Golias e entregou para Davi. Porque tem armas, irmãos, tem coisas, tem vitórias que Deus vai te dar só quando você estiver pronto. Por que Davi não pegou a espada de Golias lá atrás? Porque Davi era jovem, a espada de Golias era pesada. Mas quando Davi amadureceu, Aimeleque disse: toma a espada, agora é tua. Ei, eu quero profetizar para você em nome de Jesus: vai ter bênção de Deus vindo ao tempo de Deus. Enquanto você amadurece, Deus vai abrindo porta. Enquanto você cresce na fé e na espiritualidade, Deus vai fazendo milagres que estão guardados só para você. E Davi ficou por ali, irmãos. Aí tinha um camarada chamado Doeg. Pensa no cara endemoniado, irmãos, era Doeg. Doeg, a Bíblia diz que ele era um preso do Senhor. Quando alguém cometia um crime espiritual, irmãos, ele era às vezes deixado em um lugar que tinham sacerdotes para ser disciplinado pelos sacerdotes. Ele ficava preso ali, não poderia sair daquele lugar. Doeg, irmãos, é este homem, ele está preso. Doeg, quando vê Aimeleque falando com Davi, dando pão para Davi, dando a espada de Golias para Davi, a Bíblia diz que Doeg foge daquele lugar, vai lá e conta a Saul, e diz assim: os sacerdotes de Nob com Aimeleque estão traindo o rei. O rei pega, irmãos, a sua cavalaria, os seus soldados, o seu exército, vai lá na terra de Nob. Davi já tinha ido embora. Quando ele chega lá, Saul interroga Aimeleque e diz assim: por que tu conspiraste contra mim? Aí Aimeleque diz assim: nós não conspiramos contra o rei. Davi chegou aqui, nós precisávamos dar pão para Davi. Ele também é ungido do Senhor. E quando Saul se ira muito, irmãos, ele manda os soldados matar todos os sacerdotes. Os soldados se retiraram e falaram: nós não podemos tocar nos ungidos do Senhor. Então Doeg pega a espada, irmãos. Doeg, quando pega a espada, irmãos, naquele dia ele mata 85 sacerdotes. Não estando contente ainda de matar 85 sacerdotes, irmãos, ele vai nos filhos dos sacerdotes e mata toda a família dos sacerdotes. A Bíblia diz que ele matou desde o maior até os que mamam no peito. Ainda não contente com isso, ele foi nos animais que os sacerdotes tinham, nas ovelhas, nas cabras, nos cabritos, nos carneiros, nos bezerros, e mata todos os animais dos sacerdotes. Quando ele mata
todos os animais, irmãos. Por que a Bíblia quer nos passar isso? Porque o diabo não gosta que nós adoramos a Deus. O diabo não gosta que nós oferecemos culto a Deus. Qual é o papel do sacerdote? Adorar a Deus. Qual o papel do sacerdote? Fazer sacrifício a Deus. Qual o papel do sacerdote? Oferecer culto a Deus. Enquanto quando você vem na igreja, irmãos, o diabo fica furioso. Quem sabe até ele fica te esperando lá fora. Mas eu quero dizer para ti nesta noite: nada vai deter o teu culto. Nada vai deter o teu culto. A igreja que eu cuidava, irmãos, chegou uma menininha de 9, 10 anos e chegou para mim e falou: pastor, eu tenho um amigo. Olha, presta atenção, pais, presta atenção nisso. Filhos, presta atenção nisso. Ela falou: pastor, eu tenho um amigo, ele conversa comigo, ele conta as coisas para mim que vai acontecer. Só que tem uma coisa: quando eu saio para vir na igreja, pastor, quando eu saio para vir na igreja, ele vai até o portão da igreja comigo. Aí eu falo para ele assim: vamos entrar, vamos cultuar a Deus, vamos adorar a Deus. E ele diz assim: aqui eu não posso entrar. Aí eu falei: então você ora, filha, e repreenda que esse é um espírito demoníaco. Esse amigo não existe, porque amigo que amigo vem para a igreja. Amigo que amigo não tira você da casa do Senhor. Ei, irmão, tome cuidado com gente que convida você para churrasquinho, para festa, para outras coisas, e esquece de vir com você na igreja. Amigo de verdade vem para você, entra nesses portão, senta contigo, adora contigo. Quando termina o culto, ele está abençoado, diz: agora vamos comer uma pizza, agora vamos fazer uma janta lá em casa, porque adorou a Deus contigo. Doeg, irmãos, Doeg é um tipo do diabo, um tipo de Satanás. Porque Doeg matou os sacerdotes? Porque ele quer matar a tua chamada, ele quer matar o teu ministério. Quantos ministérios o diabo já matou? Quantos ministérios e chamados o Satanás já matou? Mas ele não fica contente só de matar o teu chamado. Ele não fica só contente de matar o teu ministério. Ele ataca também a sua família. Ele quer matar os teus filhos. Ele quer matar o teu casamento. Mas ele não fica só contente em matar o teu ministério, e matar os teus filhos, e matar a tua família. Porque se fosse pela vontade dele, irmãos, fazia tempo que você estava morto. Ele já tinha matado um filho seu. Mas o sangue de Jesus está sobre os umbrais da nossa porta. E quando ele chega lá, ele não entra, porque o sangue de Jesus está lá. Aonde que está o sangue de Jesus? Na casa de crentes aqui. Levante a sua mão e dá um glória a Deus. Você tem proteção de Deus, você tem cobertura de Deus. Mas presta atenção, que além dele matar o ministério, a chamada, a família, ele vai matar mais uma coisa. O que ele mata? Ele mata os animais. Por que Doeg mata os animais dos sacerdotes? Porque no Antigo Testamento, para oferecer um culto a Deus, no Antigo Testamento, para adorar a Deus, tinha que ter um animal. E como ele matou o animal, não tinha mais adoração. E foi arrasado aquele dia, aquele lugar, irmãos. 85 sacerdotes morreram. 85 esposas de sacerdote morreram. Milhares de filhos, incontáveis filhos dos sacerdotes morreram. Não sobrou nenhum cabrito, não sobrou nenhum bezerro, não sobrou nenhum cordeiro para adorar a Deus. E Davi está no deserto de Zaife, e quando ele percebe alguém está vindo, e quando ele vai notando alguém vindo sozinho, quando chega mais perto, sabe quem que é? É um jovem chamado Abiatar.
Este jovem escapou da matança. Ele era um jovem sacerdote, e ele contou para Davi. Davi diz assim: fica comigo, veste o teu éfode, veste as vestiduras de pedra preciosa, e vamos adorar a Deus. Ei, irmãos, talvez muitos adoradores já morreram, muitos não dão glória a Deus mais, muitos não dão aleluia, mas você é um Abiatar, que você escapou, você escapou. Só quem acredita, levante a sua mão e dê glória a Deus. Fique de pé nesta noite. Canta o louvor para nós. Canta do Santo dos Santos para nós. Deixa eu terminar a história para você entender, para nós orarmos. Veja a importância da adoração. Então naquele dia, irmãos, 85 sacerdotes morrem, 85 casamentos acabam, 85 mulheres morrem, centenas de milhares de filhos de sacerdotes são arraigados, são arruinados, mas escapou um. E quando Abiatar escapa, irmãos, quando Abiatar escapa, eu creio, vou fazer uma conjectura aqui, creio eu, que os demônios chegavam lá no inferno, e aquele que era o portador da luz, que agora não tinha mais luz, aquele que tinha pedras preciosas, que agora tem bicho no seu corpo, aquele que era o mais formoso, agora ele é o dragão, aquele que quando colocava o pé na terra, a terra estremecia, agora ele não tem nem a chave da morte e nem a chave do inferno, que é a casa dele. Mas ele quer trono, mas ele quer cadeira, e ele está sentado lá, irmãos, no trono do inferno, lá no abismo. Chega um demônio, porque ele não é onisciente, onipotente, presente, é só o nosso Deus. Chega um demônio e diz assim: Lúcifer, sabe o que aconteceu lá na terra de Nob hoje? O que aconteceu? Doeg é mais demoniado que nós, e ele pegou uma espada e fez uma vingança por estar preso lá. Se vingou, matou 85 sacerdotes, matou as mulheres, matou as crianças. Mas sabe o que é o melhor, Lúcifer? Ele diz: qual que é melhor? Matou os animais. Não tem mais cordeiro, não tem mais bezerro. Sabe o que é isso? Eles não podem mais adorar, eles não podem mais levantar altar. Parece que eu vejo, irmãos, Lúcifer dá uma gargalhada e disse assim: agora eu venci, agora não tem mais quem adora, agora não tem mais adorador na face da terra. Vamos fazer uma festa aqui, vamos fazer uma festa aqui no inferno, porque agora ele não recebe mais adoração, porque nós matemos adoradores. Mas de repente vem outro demônio, irmãos, e diz assim: ei, nós achamos que matamos adoradores, mas escapou um, já está vestindo o colete, o éfode, e já começaram o culto, já levantaram o altar. Enquanto você adora, o mundo espiritual vai se movendo sobre a sua vida. Enquanto você adora, as portas vão se abrindo. Enquanto você adora, a terra vai se movimentando. E eu quero dizer para ti nesta noite: levante a sua mão e só dá um glória a Deus. Levante a sua mão e só diga: Senhor, muito obrigado por estar aqui. Eu quero ser um adorador. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluia. Fecha os teus olhos.
glória a Deus nesta noite. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que dobram o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, Mais e mais. mais e mais. O Santo dos Santos. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Sinta a graça de Deus. Sinta a presença de Deus. Deus está achando no Mato Branco verdadeiros adoradores que adoram o Espírito e verdade. Só tua graça me basta, tua presença meu prazer. Aleluia. Eu vou orar contigo nesta noite. Eu sinto a graça de Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Por que que Jesus falou assim? Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pega essa aí para nós orarmos. Porque quando nós cantamos, nós adoramos no corpo. E o diabo sabe que se ele trancar a tua voz, você não adora. Ele sabe se tocar na tua garganta, você não tem voz. Então quando você vai cantar e você não está bem, quando você vai cantar e perde a sua voz, o diabo diz assim: não conseguiu adorar, não conseguiu cantar. Aí você vai louvar a Deus. E quando você vai louvar a Deus, você louva com a alma. O que é a alma? É a sede das emoções, é a sede dos sentimentos. Só que o diabo sabe que você vai louvar a Deus, e a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Mas ele sabe que você vem numa noite como essa no sábado adorar a Deus, e ele fala assim: eu vou cortar o louvor dele. E ele começa a entristecer a tua alma, ele põe confusão no teu lar. Você vem triste para a igreja, você vem ferido para a igreja, você vem ferida para a igreja. E o diabo aplaude e diz assim: consegui trancar e bloquear a adoração dele, porque eu entristeci a alma. Só que tem uma coisa, irmãos: quando nós adoramos em espírito, o diabo não pode tocar. É o segredo do adorador. Quando adoramos em espírito, ele não consegue bloquear a adoração. Só quem é adorador, levanta a sua mão para cima e dá glória a Deus. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença meu prazer. Eu quero convidar você nesta noite. Só quem quer ser verdadeiro adorador, Oh, glória. só quem quer ser verdadeiro. Falso tem bastante por aí, religiosos tem bastante por aí. É só quem quer ser verdadeiro. Quem quer ser cheio da graça de Deus? Quem quer ser cheio da glória de Deus? Sabe por que que Satanás luta com tua vida? Ele luta pela tua vida porque ele sabe que você está tomando o lugar dele. Era ele que era para estar no céu, era ele que era para estar no trono, mas a Bíblia diz que ele perdeu o lugar. E a Bíblia diz assim: chegamos, pois, com ousadia ao trono da graça. É você que vai lá, é você que vai lá em espírito. Santos dos Santos,
aceitaram Jesus quinta-feira, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Há um movimento de Deus. O que Deus precisa? Deus não precisa da tua sabedoria, Deus não precisa do teu conhecimento. Deus precisa de adoradores. Quem adora em espírito e em verdade. Pai poderoso, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, meu Pai, por este momento que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa, meu Pai, por este momento que o Senhor concede de estarmos na sua presença. Pai amado, aonde estiver uma mão levantada, vai tocando agora, Jesus. Aonde estiver uma mão levantada, Senhor, vai tocando agora, vai tocando agora, vai enchendo com teu Espírito Santo, vai derramando, Jesus, vai derramando, vai batizando com teu Espírito Santo, vai distribuindo dons espirituais, dons ministeriais sobre a sua igreja, Pai, em nome de Jesus. Seja cheio da graça de Deus, seja cheio da unção de Deus, seja cheio do poder de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.